posso abrir para vocês? Eu já tive até uma mini discussão aí com o supervisor de uma igreja por causa disso. Porque eu cobrei o trabalho, ele ficou chateado, ele falou, não, isso tal, tá cobrando o trabalho. E assim, vamos lá, vamos responder então. O que acontece é que é muito importante... De frente com Euler. O que acontece é que é muito importante você comunicador, tá? Saber diferenciar o que é profissional e o que é voluntário, tá? Você precisa trabalhar, de repente, vamos supor que eu seja designer, eu sou. E eu trabalho como voluntário para designers cristãos e trabalho como profissional alocado para a minha empresa. É assim que eu trabalho. Existem momentos, é o que eu costumo sempre falar, né? Nada combinado sai caro. Então, assim, se eu combinei com o meu pastor de fazer X, Y, Z, eu vou fazer X, Y, Z. Ele vai pedir para mim mais alguma coisa, eu vou falar, pastor, eu posso fazer. Mas eu também não posso fazer. E assim, aí a gente sabe que tem sempre aí um líder que força um pouquinho de barra e tal. Só que nesse momento é que há o limite. E você precisa respeitar o seu limite. Você precisa respeitar o seu limite. Porque às vezes, de vez em quando, a gente sempre usa o seguinte termo. A gente oferta o nosso trabalho para a igreja. A gente sempre usa esse termo. Só que assim, eu conheço igrejas que contratam comunicadores para poder trabalhar no Ministério de Comunicação delas, de tão importante que é. Então eles tiram um salário ali para o comunicador e ele fica full time trabalhando, ou seja, ele ganha o pão de cada dia dentro da igreja, né? Isso é muito sensível de ser falado, tá? De repente existem igrejas que podem e não fazem, e de repente existem igrejas que não podem e fazem, tá? Mas a maioria hoje é totalmente voluntário, tá? E isso, cara, é algo importante. Então, geralmente, tá? Eu tô falando geralmente, isso é cultural. As pessoas dentro da igreja, ela não tem a sensibilidade de saber quando te contratar para fazer um serviço e quando pedir um favor, quando pedir que você seja voluntário. Por exemplo, eu tenho uma agência e meu pastor ele já me tem como voluntário na igreja, mas ele falou, olha, eu acho esse trabalho muito bacana, e você consegue fazer pra gente? Eu posso falar, olha, meu líder, eu consigo fazer, só que infelizmente o meu horário está muito agarrado lá. Eu posso tentar encaixar vocês como cliente da empresa, porque aí a gente consegue pagar outros funcionários para poder lidarem com isso. Mas infelizmente, voluntariamente, nesse momento eu não vou ter como fazer, o orçamento está curto, enfim, a gente tem uma infinidade de argumentos. Só que eu acho que culturalmente hoje, quando cobrar e quando ser voluntário é uma questão ainda muito difícil de conversar com o seu líder, tá? Teve uma vez que eu cobrei, cara, eu cobrei um vídeo. Eu falei, olha, as artes eu até faço voluntariamente, mas esse vídeo aqui eu vou ter que colocar na minha agenda, né? Eu vou ter que, de repente, repassar outros serviços para outra pessoa e vai desfalcar. Vocês não conseguem me pagar? Vocês não conseguem contratar esse vídeo meu? Eu fico mais leve. E aí gerou um burburinho danado, sabe? E assim, era um valor de R$150. Era um valor muito pequeno mesmo. Então, aí foi quando meu supervisor chegou e tal, brigou comigo, falou que os líderes tinham ficado muito chateados comigo e tal. Só que, cara, a gente precisa entender. Não é só a gente que precisa entender o lado da igreja, sabe? A igreja também precisa entender que nós somos profissionais. Então, vai existir um momento que você sim pode cobrar como profissional. Vai existir um momento, e isso vai muito de sensibilidade da sua parte, tá? Você precisa ser sensível para saber quando fazer isso.
Vai existir um momento onde você vai poder cobrar isso aí, mas ainda é um tabu. Isso aí dentro das igrejas ainda é um tabu.